Deus. Estamos estudando um tema em busca da perfeição, usando então o Evangelho de Lucas como nossa base. E Lucas fala de Jesus como um homem perfeito, sendo assim, cada capítulo de Lucas, ele apresenta algo perfeito na vida de Cristo. E nesse capítulo que iremos estudar essa noite, é o capítulo 18, você já pode ir abrindo aí na sua Bíblia, Lucas 18. Nesse capítulo encontramos a perfeita resposta. Capítulo 18 de Lucas. Na vida, sempre estamos atrás de respostas. Dentre essas respostas, nós sempre preferimos as favoráveis, as respostas boas, mas nem sempre são elas que recebemos. O que fazer para obter sempre uma perfeita resposta favorável ao nosso querer ou à nossa vontade? Então, vejamos essa noite como Jesus lidou com as respostas para que fossem favoráveis e perfeitas. Lucas 18, do 1 ao 8, Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Aqui estamos reunidos, ó Pai, para Te adorar, para Te servir, para oferecer ao Senhor um verdadeiro louvor. Recebe nossa adoração, que parte de corações sinceros, de uma disposição para estar mais e mais íntimo contigo e estar ligado ao Senhor. Queremos nesse instante também, Senhor, ouvir da Tua voz, fala conosco por meio desta palavra, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, motivados a andar em obediência, aguardando as Tuas respostas sobre as nossas causas. Sabemos que muitas são as vezes que rogamos ao Senhor, mas não temos obtido respostas favoráveis ao nosso rogo, talvez porque esperamos aquilo que satisfaz o nosso coração, mas devemos entender, Senhor, que a resposta certa é a que vem de Ti, e ela sempre será favorável à nossa vida, muitas vezes não da forma como queremos ou esperamos, mas sim é o melhor que o Senhor prepara para nós. Assim nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, Lucas neste capítulo, ele apresenta as respostas de Jesus sobre variados temas. E essas perfeitas respostas nos deixam várias lições para o nosso aperfeiçoamento. Então, para alcançarmos a perfeita resposta, é preciso, primeiramente, uma atitude de humildade. Então, dentro dessa história, a primeira parábola aqui, encontramos então uma senhora humilde, que ia então até um juiz, um homem iníquo, um homem que não temia a Deus, e rogava a este homem que julgasse a sua causa. Então havia uma atitude humilde nesta mulher, e o juiz
observando, mesmo sendo iníquo, mesmo não temendo nem mesmo a Deus, ele viu a atitude dessa mulher e julgou a causa dela. E a comparação que é feita nesse trecho que nós lemos, né, nesta parábola, é justamente uma comparação de como Deus julga as nossas causas. Se alguém que é mau, se alguém que não teme a Deus, ele julga a causa de alguém, quanto mais o nosso Deus, que é firme, que é fiel, que é bom, certamente ele julgará as nossas causas. Mas a atitude de humildade, nós podemos observar melhor do versículo 9 ao versículo 14. 9 a 14 daqui do texto de Lucas 18. Propôs também esta parábola, outra parábola que Jesus conta, que confiavam em si mesmo, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humilhação ou humildade são palavras usadas, paralelas, né? Que tem a conotação de alguém que considera o outro maior que si. É tanto que a parábola começa dizendo que Jesus conta essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo acima dos outros. Então Jesus está contando essa parábola com a intenção de ensinar humildade às pessoas, principalmente ali os religiosos, que eram homens que se consideravam melhor do que os demais, por conhecer a lei, por estar cumprindo alguns ritos da lei, eles julgavam os demais. Então a colocação que Jesus faz nesta história é justamente para que aqueles homens reparassem a importância que devemos dar uns aos outros. Não sejamos nós, ou não achemos nós que somos maior do que qualquer outro, porque perante Deus todos somos iguais. Mas o ensino que Jesus traz aqui é que nós tenhamos uma visão que sempre o outro será, nós devemos colocar o outro acima da gente. A questão de, ao aproximar-se de alguém, considerar o outro maior do que si, porque nesse sentido é um sentido de humildade, tendo respeito por todas as pessoas, porque provavelmente o que acontecia naquela época era que os fariseus não davam atenção aos publicanos. É tanto que dentro da história há um fariseu e um publicano, e o fariseu se exalta em sua oração, dizendo quem ele era, o que ele tinha, o que ele fazia, só se exaltando, se colocando acima de todos, e por fim da sua oração, ele diminui o outro. Obrigado porque eu não sou como os demais. E aí ele vai falando quem são esses demais. Ele diz aqui: roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Na verdade, essas 3 colocações que ele faz, roubador, injusto e adúltero, eram muitas vezes expressões usadas para o publicano. Os publicanos eram muito criticados. Eu já falei aqui em outras oportunidades que eram judeus que trabalhavam para o império, para Roma, cobravam impostos dos próprios judeus. Então, sendo eles pessoas
conhecedoras da palavra, mesmo assim se submeteram ao governo e cobravam impostos do seu próprio povo. Então, aos olhos dos fariseus, isso era inaceitável. Por isso, esses homens eram considerados como roubadores, injustos, por estarem cobrando esse imposto, e também adúlteros, porque não estavam adorando a Deus, que somente a Ele deve ser adorado. Sabemos que o Império Romano colocava os seus imperadores como deuses, e eles então, ao servir o império, estavam servindo a outros deuses. Por isso é considerado aqui um adultério. Então encontramos aqui esta lição que Jesus nos traz sobre essa questão da humildade, que devemos aprender no nosso cotidiano. Sempre que eu falo de humildade, me vem à memória o período de seminário, algumas histórias que nós ouvimos lá. Diz que um rapaz, ele foi pregar em uma igreja, e ele foi muito se achando, né? Ele sentou nas primeiras cadeiras, ele não se importava com as outras pessoas, ele não dava atenção a ninguém, não cumprimentou ninguém quando chegou na igreja. E aí, quando ele foi chamado para pregar, ele foi com o olhar altivo, nariz empinado, nariz em pé. E então, quando chegou no púlpito, ele começou a folhear a Bíblia, e folheava a Bíblia para um lado e folheava para o outro, e nada. E ele então pegou o microfone, muito nervoso, ele pediu desculpa, e disse que naquela oportunidade ele não poderia pregar, porque ele havia esquecido o esboço. O esboço é esse papelzinho que a gente seguia aqui na mensagem, né? Os versículos e mais ou menos a direção por onde a mensagem vai correr. E ele disse que tinha esquecido, e então ele fechou a Bíblia, pediu perdão e desceu de cabeça baixa. Aí ele sentou do lado de uma senhorinha, já de idade. A senhorinha olhou para ele e disse: meu filho, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Isso quer dizer, em outras palavras, se você fosse humilde, quando você descesse, você seria exaltado. Mas como você demonstrou muita arrogância, Deus te humilhou para mostrar quem é que manda, quem é que realmente dirige os nossos passos, quem é que está no comando. Então nós precisamos aprender essa lição de humildade, ela é muito necessária na vida cristã. Há um exemplo de humildade que nós encontramos na palavra, ainda aqui no texto, do verso 15 a 17, que é o exemplo das crianças. Então ele usa esse texto como exemplo, e diz: traziam também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo-a repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixe vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vocês já viram uma atitude de humildade maior do que uma criança? A criança, ela é muito humilde, ela não faz acepção de pessoas. A criança brinca com outra sujinha, brinca com outra que está bem vestida, ela não faz acepção, ela está ali, ela se diverte com tudo. Às vezes um adulto repreende a criança, quando dá fé aquela criança já está ali do lado do adulto de novo. Então ela supera as coisas, ela não se fecha, ela não se considera maior do que ninguém. Todos são maiores para ela, na verdade. O olhar dela sempre é para cima, né? Olhando para os outros numa atitude de humildade, esperando alguma coisa que vem de cima. Então assim é o exemplo que Jesus usa para expressar a ideia de humildade que devemos ter. Um outro exemplo encontramos em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 22, que é a história da mulher cananeia. É muito interessante essa história. Rapidamente, diz assim o texto, Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: pede-a, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda ela embora, Senhor, está chamando aí atrás da gente.
Mas Jesus então respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, nessas três histórias que nós vimos, a história do fariseu e do publicano, quem foi exaltado? O publicano, que estava humilhado. A história das crianças, que os discípulos estavam: afasta para lá esses meninos, estão fazendo zoada, estão atrapalhando. Quem foi que foi exaltado? As crianças, porque Jesus chamou e disse: se vocês não se tornarem igual uma criança, vocês não entram no reino dos céus. E nessa terceira história, para complementar, para reforçar, Jesus, ele toma uma atitude para, digamos assim, provar aquela mulher. Ele queria provar a fé daquela mulher, e ele então usa palavras muito duras, ele dizendo que ele veio apenas para o povo dele, o povo de Israel. Ela era cananeia, era de outra nação, a nação pagã, mas ali naquele momento, através das palavras que Jesus disse a ela, ela expressou uma adoração. Ela ajoelhou-se aos pés de Jesus e clamou a Jesus, o adorou, diz aqui o texto. Quando ela diz assim: aproximando-se, rogava-lhe, antes disso, tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Ela clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então aqui há uma expressão de adoração, quer dizer, um reconhecimento, um engrandecimento do Filho de Deus, o considerando como o próprio Deus. Então, nesse momento, por essa atitude dessa mulher, Jesus então demonstra a graça, misericórdia, atendendo ao seu pedido. E diz o texto, a continuação do texto, que naquele momento, imediatamente a sua filha foi curada. Ela tinha um problema, estava possuída por demônios, e sem Jesus nem ter visto a menina, onde ela estava, ela foi curada. Então assim é que Deus faz, responde de forma favorável, de forma positiva, quando nós nos aproximamos dele em humildade. Então tenhamos humildade a nos aproximarmos de Deus, porque teremos dele respostas favoráveis. Em segundo lugar, outra atitude que devemos ter para recebermos respostas favoráveis de Deus é a atitude de submissão. Atitude de submissão. Verso 18 a 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu então Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou então ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos lá. Entendendo aqui a atitude que esse rapaz teve. Ao aproximar-se de Jesus, ele chegou já bajulando Jesus. Está aí uma coisa que Jesus não gosta, é de bajuladores. E certamente nós também não gostamos. Eu não sei você, mas pelo menos eu não gosto de bajulador. De alguém que fica ali, nem eu gosto de bajular ninguém, nem gosto de ser bajulado. Acredito que isso não é agradável. E aquele jovem chegou lá chamando: bom mestre, como querendo demonstrar uma intimidade com Jesus que ele não tinha. Ele não conhecia Jesus. Provavelmente foi a primeira vez que ele viu Jesus na vida. E aí chegou já expressando algo que Jesus
fez então um teste com ele. Vamos ver se é isso mesmo que você está dizendo. Por que me chamas bom? Porque bom só tem um, que é Deus. Você está me chamando de Deus? Então essa é a pergunta retórica aqui no texto. Essa é a pergunta que Jesus faz a ele. E ele então se cala diante desta pergunta que Jesus faz. Então Jesus orienta: pois faz o seguinte, me diz, como é que você tem feito com os mandamentos? Você tem observado? Você tem seguido? Jesus pergunta se ele tem, diz assim, sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E ele então responde no final: eu observo desde a minha juventude. Observar e conhecer é outra coisa. Conhecer é você ter proximidade, é você ter prática, vivência. Observar é saber que ele existe. Então às vezes a gente pergunta para as pessoas: você conhece Jesus? Aí a pessoa vai dizer: eu já vi, aquele filme que tem um homem cabeludo, né, que morre no final, aquele que furaram as mãos dele, eu conheço. Essa pessoa não conhece. Quem diz que Jesus viu o filme e conhece Jesus, não conhece Jesus. Aquele não é o Jesus que a Bíblia mostra, né? Apenas uma caracterização. Mas as pessoas têm essa ideia. Mas o conhecer aqui é submeter-se, é estar sendo guiado pela palavra. E o que aquele jovem não era uma pessoa que tinha essa intimidade com a palavra. Por isso que Jesus faz esse questionamento a ele. É tanto que na pergunta final, ou na colocação final que Jesus deixa vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí era isso que Jesus queria que ele fizesse. Estava testando mais uma vez, provando a fé daquele homem. E o resultado dessa prova qual foi? Ele não estava disposto a seguir Jesus. Ele não estava disposto a se submeter à vontade de Deus. Assim como ele não se submetia à lei de Deus, muito menos o que Jesus Cristo exigiu dele. Logo, não era uma pessoa de Deus, logo não era uma pessoa boa. Esse cumprimento que é feito, bom mestre, era um cumprimento sempre respondido como bom discípulo ou bom aluno. Então sempre que um aluno chegava e cumprimentava o mestre como bom mestre, o mestre respondia bom discípulo ou bom aluno. Então Jesus não respondeu ele como ele esperava. Ele queria ser elogiado. Ele não respondeu dessa forma. Antes ele testou a bondade dele. Qual é o grau da sua bondade? Até onde você pode se considerar uma pessoa boa? Se você segue a palavra de Deus, você pode se considerar uma pessoa boa. Se você se submete à vontade do Senhor, você pode se considerar uma pessoa boa. Mas se não há bondade em você, porque toda bondade vem de Deus. Em Lucas, ainda aqui no texto, verso 24 a 30, Jesus continua ainda falando sobre essa questão da submissão e diz: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quem era que estava triste? O jovem rico. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse a Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu então Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então aqui nós temos um exemplo. Na primeira história, o exemplo de humildade foi da mulher cananeia. Nessa segunda história, o exemplo de submissão é dos próprios discípulos, dos apóstolos. Pedro, quando escuta aquela história, ele diz: Senhor,
diante do que o Senhor está dizendo, eu fiz o que o Senhor pediu, deixei tudo para trás para te seguir. E aí Jesus elogia e demonstra que aquela é a atitude de um verdadeiro cristão, aquela é a atitude de alguém bom, alguém que ama a Deus, porque ele colocou Deus em primeiro lugar, ele submeteu-se à vontade de Deus, e essa deve ser a nossa atitude para ter as nossas respostas de forma favorável da parte de Deus, quando oramos, quando pedimos algo a Deus. É tanto que no final do texto é dito o seguinte: não tem nenhuma pessoa que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente século e no porvir muitas vezes mais. Eu não sei vocês, quantos amigos vocês tinham antes de se converter, mas talvez essa seja uma das maiores dificuldades de alguém tomar uma decisão ao lado de Cristo. O que é que meus amigos vão pensar? O que é que meus amigos vão dizer? E as pessoas às vezes deixam de entregar sua vida a Jesus, preocupado com o que os amigos vão pensar. Então, é necessário uma entrega, é necessário, para seguir a Jesus, é necessário deixar, para então estar com as mãos livres para receber as bênçãos de Deus. A gente só pode ser abençoado quando estivermos com as nossas mãos livres, limpas. Lembro na infância, né? A gente fazia alguma coisa escondida do pai, da mãe, sempre vinha com as mãos para trás, né? Como estivesse escondendo alguma coisa. O que foi que tu fez, menino? O que é que tu está escondendo aí? Não, nada não. Abre a mão, deixa eu ver, me dê a bênção, né? O pai dizia, me dê a bênção, pai. Não, me dê a mão, me mostra a mão, para poder ele abrir a mão e pedir a bênção, né? Então, a mão aberta é uma demonstração de que você deixou, largou, você está livre e pronto para receber a graça de Deus, o favor divino. Então nós precisamos nos libertar do mundo, das coisas do mundo, para que Deus derrame a sua bênção sobre nossas vidas. Esse exemplo dos discípulos nós encontramos em Lucas 5:11, e diz: e arrastando eles o barco até a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem foi que seguiu nessa oportunidade? Pedro, Tiago e João. Os três estavam juntos. Depois de uma pesca maravilhosa, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E Lucas 5:28, no mesmo caminho, Jesus encontra Mateus, que na oportunidade se chamava Levi, era um cobrador de impostos, um publicano, né? E aí então, encontrando Jesus, aquele homem chamou, e ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus, lá em Lucas 5:28. Então nós temos aqui dois exemplos de pessoas que deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E essa atitude é uma atitude de submissão, que nós precisamos aprender todos os dias. O que é que tem nos prendido de fazer a obra de Deus? O que é que tem nos impedido de avançar, de ser um cristão melhor, de ser uma pessoa melhor? Então deixemos isso para trás, para poder seguir a Jesus. E por último, a atitude de persistência. Persistência ou perseverança, tanto faz. Verso 35 ao 43. Verso 35 ao 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu então ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso,
dava louvores a Deus. Então a persistência desse homem fez com que ele alcançasse uma resposta favorável ao seu pedido. Às vezes, irmãos, nós pedimos algo a Deus, mas pedimos sem fé. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse isso, ou fizesse isso na minha vida, mas eu sei que o Senhor não vai fazer mesmo. Já pediu dizendo que o Senhor não vai fazer, né? Então faltou fé, faltou persistência. Nós devemos pedir algo a Deus e insistir no pedido, até que Ele responda. A exemplo disso, no texto nós encontramos da viúva, o primeiro texto que eu li, nós não vamos ler novamente, mas do 1 ao 8, fala então que aquela viúva insistiu com o juiz, que era iníquo, e recebeu a resposta. Ele julgou a sua causa. Assim Deus faz conosco. O texto diz isso. Como um homem iníquo julga uma causa de alguém que persiste, quanto mais Deus, que conhece a nossa necessidade, sabe do que nós precisamos, Ele vai nos conceder a resposta de acordo com a sua vontade, é claro, mas vai nos dar compreensão dessa vontade para que sejamos completos. Outro exemplo de persistência encontramos em Lucas 11:9. Lucas 11:9 diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, nesse contexto, Jesus está falando da oração, da insistência que nós devemos ter na oração, devemos ser persistentes na oração, é claro que não por causas, digamos, más, causas, digamos, que venha partindo apenas do nosso coração, do desejo carnal, mas que os nossos pedidos, sempre que fizermos ao Senhor, tenha neste rogo um critério, que nós possamos colocar diante de Deus, que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Senhor, que se faça a tua vontade. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas que faça-se a tua vontade. E ser grato, agradecido pela vontade de Deus, tendo sido realizada em sua vida. Eu confesso a vocês um pedido que eu faço a Deus já há algum tempo. Eu tenho um sonho de ter um carro maior, né? Uma caminhonete. É meu sonho de consumo, né? E não é pecado a gente sonhar, né? E eu sonho até acordado. Mas eu entendo que Deus não viu que é a hora. Eu entendo que se eu tivesse um carro desse, eu não teria condições de manter. Só um pneu de uma Hilux é R$800. Então, desse meu carro é 300. Então, eu consigo pagar o pneu de um carro por R$300, mas de 800 eu não tenho condições. Então, eu tenho consciência disso. Então, eu peço a Deus, mas ao mesmo tempo eu agradeço pelo que Ele já me deu. Senhor, muito obrigado pelo carrinho que o Senhor me deu, que está me servindo. Eu estou fazendo tudo que eu faria com outro carro, mas muito obrigado. Mas aquele desejinho no coração está lá guardado, o sonho ainda está lá, né? Um dia Deus vai realizar, no tempo dele, quando eu estiver preparado para manter. Ele sabe o que é melhor para a gente, por isso que Ele só dá aquilo que aquilo que é melhor para a gente, não o que a gente quer. Muitas vezes o que a gente quer não é o melhor, vai nos trazer dificuldade e pode até nos afastar de Deus. Por isso que Ele só nos dá aquilo que realmente vai ser bom para a nossa vida. Aqui colocando de uma forma prática, né? Dentro dos pedidos que nós fazemos a Deus, o rogo que fazemos a Deus, as respostas serão favoráveis, dentro desses 3 critérios, tendo humildade, estando submisso e sendo persistentes. E aí Deus vai responder de forma favorável a todo o pedido que fizermos a Ele. Concluindo então, respostas perfeitas são como tesouros enterrados, requer muita fé, foco e força para serem encontrados. Mas saiba que o nosso maior tesouro está nas mãos do Deus vivo. Ele garante resposta certa a todo aquele que de coração sincero o buscar.
esse terá dele a resposta certa, sem titubear. Então é assim que Deus faz conosco. Se seguirmos, obedecermos, tivermos a nossa vida devotada a Ele, Ele responderá aos nossos pedidos de forma favorável e positiva. Jeremias 29, do 11 ao 13, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A vontade do Senhor, irmãos, é que nossas vidas sejam consagradas a Ele, que nas nossas orações não estejam apenas os desejos carnais, mas acima de tudo, que nós sejamos espirituais no momento que formos pedir algo ao Senhor, que tenhamos a intenção de que aquilo que estamos pedindo a Deus seja para o uso da glória de Deus. Quando fizermos isso, certamente Deus nos responderá em conformidade com a sua vontade. Amém? Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, por meio da Tua palavra, estas atitudes que precisamos desenvolver, de humildade, submissão, persistência, para que então, Senhor, de Ti possamos obter respostas positivas, respostas favoráveis aos nossos clamores. Ó Pai querido, eu te peço pela vida de cada um aqui presente, como também por aqueles que nos assistem através da live, que a graça do Senhor Jesus se estenda nos seus lares, em nossos corações, em nossas vidas, que nossas famílias, ó Pai, sejam consagradas a Ti, que possamos ter vidas submissas, fazendo sempre a Tua vontade, cumprindo o Teu querer, porque só assim, ó Pai, o Senhor será exaltado e glorificado através de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.